Olá, amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, nós vamos aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu vou aqui responder para o Cláudio Fernandes, né? O Cláudio Fernandes, né? Ele fez um vídeo a respeito do comentário que eu fiz, né? E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, ó. Eu fiz um comentário bom tempos atrás, aconselhando o Cláudio Fernandes, né? Sobre a respeito que ele disse que ele iria mudar o seu lixo, né? O seu canal, assim, mudar o seu lixo, né? O nome assim. Aí eu fui e aconselhei ele, né? Realmente, né? Fiz um comentário bom de ele sair dessas polêmicas aí, né? Dessas polêmicas. E o Cláudio Fernando, ele não me respondeu. Teve até outras pessoas, né? Teve até outras pessoas que aconselhou ele a sair realmente dessas polêmicas, né? Mas depois veio Rosa de Saron, fez o comentário também, e ele foi pelo o conselho da Rosa de Saron. E continuou a fazer vídeo, né, sempre da mesma pessoa, falando sempre da mesma pessoa. Começando de novo a falar de polêmica. O Cláudio Fernando, ele foi mais pelo conselho da Rosa de Saron, e não pelo conselho que eu dei, né? Então vamos analisar esse vídeo aqui. O Cláudio Fernando, ele está mais para um religioso, né? Porque o que ele fala é da sua razão, de coisas de religião católica, de espiritismo. Então você vai ver a partir de agora. Ele segue mais a sua razão e não exatamente o que a Bíblia diz, tá bom? Vamos acompanhar aqui, ó. Noite no seu horário que você vai ver esse vídeo. Então, esse vídeo aqui, ele foi feito para mim. O que o Cláudio Fernando vai falar aí é sobre a meu respeito, tá bom? Então eu vou responder para ele, ok? Vamos lá. Quantas pessoas irão ver esse vídeo? Para quem não me conhece, sou eu, Cláudio Fernando, desse canal que nos fala, PR Cláudio Fernando Oficial e Aguenta Coração Oficial. Muitos vão me ver com a camisa aqui de time e depois vão querer me criticar por causa da minha posição, né, dentro do Evangelho. Já deixo bem claro, tá? Eu não idolatro a ninguém, tá? Se você que aí tem um desejo aí para um time aí que gosta de ver um time, se você quiser jogar a camisa para mim, eu aceito também, tá bom? Aqui eu tenho camisa de tudo quanto é time, tá? Para deixar bem claro. Vamos lá. Gente, deixa eu conversar aqui mais uma vez com vocês. Eu tô aqui, quem sabe eu tô aqui na minha cozinha, né? Vou até tomar um cafezinho aqui. Otton Borger, aquele abraço, Otton Borger, né? Obrigado pelo seu carinho, tá certo? Otton Borger, Jesus te ama e eu também. O café já foi passado, é bom? Eu vou tomar um cafezinho aqui de novo, enquanto eu converso com vocês. E mais uma vez eu vou conversar aqui com o nosso colega e irmão em Cristo Jesus. Porque eu acho que é chato a gente ficar debatendo uma coisa que é uma coisa tão simples, né? Vim e tentar explicar as coisas da melhor forma possível e deixar um pouco da religião de lado. É isso? Nós temos que ser bem eficazes, bem sinceros. E se vocês ficarem ouvindo aí um barulhinho estranho, são meus patos que estão aqui na porta, aqui na cozinha, né? Porque os bichos têm fome, né? E são os filhotes. Mas vamos lá. Nosso amigo aqui em Cristo Jesus, o nosso irmão missionário,
é missionário obreiro José Roberto. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar debatendo esse negócio de ficar, ai, fala aqui, fala ali, fala aqui, fala ali, né? Eu tenho uma linha de pensamento, né? Bom, ele está dizendo que é um cara que não gosta de estar ficando debatendo, disse ali, disse aqui, né? Mas no canal dele você vê ele debatendo com o Francisco Evangelista e outras pessoas. Então ele vai pelo tal canal, né? Então ele vê vídeo de canais e sai também imitando os canais, né? Então nesse caso ele está debatendo com Francisco Evangelista, né? Como eu já falei para vocês, debater significa discutir o assunto. Então isso é uma hipocrisia da parte do irmão Cláudio Fernando, dizer que não gosta de estar debatendo o disse ali, o disse aqui. Então o Cláudio Fernando ele é acostumado a fazer seus vídeos pelo que ele viu em tal canal, disse ali, disse aqui, ok? Vamos lá. E as pessoas querem enfurnar os pensamentos deles na nossa mente, né? Mas não para analisar os fatos, né? Porque eu já falei, religião, gente. Bom, como vocês acabaram de ver, ele está dizendo que quer empurrar os pensamentos deles na cabeça dele. Bom, o que eu quero dizer para o irmão Cláudio Fernando que os meus pensamentos são os mesmos de Deus, é o da Bíblia Sagrada, ok? E outra coisa, aqui no meu canal não tem nada de religião, tá certo, Cláudio Fernando? Agora, da sua parte, tem religião nessa sua cabeça aí, que a gente vamos analisar agora, tá? Vamos lá. A religião, ela destrói o ser humano. Viva Cristo! Jesus Cristo, ele nos ensinou a amar ao próximo. Por mais que ele tenha defeito, mas Jesus Cristo nos ensinou a amar ao próximo, porque também nós não somos perfeitos, né? Nós também temos defeitos, né? Também estamos numa terra de pecador. A única coisa que nos separa deles são a nossa posição evangélica, só isso. Mas nós pecamos, nós erramos todos os dias, tá? Pronto. Ok, amado irmão, o que você acabou de ver nesse vídeo? Então isso são ensinamentos de religião. O que ele está falando aí é ensinamento de religião, catolicismo, espiritismo, porque existe vários espiritismos, ok? Bom, ele está dizendo que ele peca todos os dias. Olha só. Ele está dizendo que peca todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Então ele envolve nós. Então, Cláudio Fernando, existe vírgula. Nem todos andam pecando todos os dias, não. Porque são pessoas que obedecem à palavra de Deus. A Bíblia diz, né? Quem é de Deus não vive pecando, Mas quem é do diabo, quem vive seguindo os ensinamentos, a doutrina do diabo, vai viver sempre pecando, todos os dias, ok? Então, essa fala do irmão Cláudio Fernandes, elas não são bíblicas. É da razão, da sua própria mente. Vocês estão entendendo, amado irmão? Vocês estão entendendo? Certas partes que ele fala, eu concordo. Mas outras partes eu não concordo, porque isso é ensinamento de Satanás. Ok? Quem é de Deus não vive pecando. Tá certo? Então, como você vê ele falando, nós pecamos todos os dias. Então, essas pessoas religiosas, como o irmão
Cláudio Fernandes, não está nem aí para a obediência ao próprio Deus, ao próprio Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, amado irmão? Vamos continuar esse vídeo aqui. O que acontece é que muitas pessoas não estão para obedecer à palavra de Deus, não, mas seguir a sua razão. Eles gostam de dizer, eu sou um pecador, eu peco todos os dias, nós erramos todos os dias. Isso não é uma atitude de um verdadeiro cristão, tá bom? Vamos acompanhar. Isso é religioso. Isso é ensinamento de religião, ok? Ele fala da religião, mas ele é um religioso. Os seus ensinamentos são religiosos, ok? E não bíblicos, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar um cafezinho. Deixa eu ver isso aqui. Me tirou do mundo. Viver Cristo. É sim, irmão Cláudio Fernando, as pessoas não podem, talvez não avise para você, né? Talvez não avise, mas você tem que baixar mais, né, o som, tá? Porque está muito alto e não dá para as pessoas capturar bem, muito bem, porque o som está muito alto, tá certo? Irmão Cláudio Fernando, abaixe mais um pouquinho, né? Senão a pessoa não entende nada, fica aquela bagunça de som alto e sua voz e fica difícil das pessoas, né? Próxima vez. As pessoas não têm coragem de falar os seus escritos aí para você, né? Mas eu já estou aqui lhe aconselhando, né? Baixe mais o som, tá muito alto nos seus vídeos quando você bota, tá? Verdadeiramente, você começa a mudar as coisas das formas mais corretas. Eu vou ler aqui, né, um pedacinho que ele diz. Se essas pessoas que diz que é Deus. Tá vendo, Cláudio Fernandes? Aí não dá para entender direito, tem que ficar bem atento para entender, porque o som, a música tá muito alta, ok? Então você tem que melhorar mais aí, baixar mais o som, viu? Tá certo? Vai para o inferno, e se não se arrepender, essas pessoas estão corretas biblicamente. Vou repetir. Se essas pessoas diz que é ateu, vai para o inferno, se não se arrepender, essas pessoas... Bom, amados irmãos, eu fiz esse comentário aí. Olha só o que ele vai falar. Observe bem. As pessoas estão corretas biblicamente. Eu não entendi muito bem essa colocação, né? Se essas pessoas diz que é Deus, vai para o inferno, se não se arrepender, essas pessoas estão corretas biblicamente. Gente, vamos lá. Eu já vi ateu renomado. Bom, então vamos aqui. Olha só, né? Eu fiz ali um comentário e falei. Eu falei para ele. Olha, essas pessoas que diz que ateus vai para o inferno, se não se arrepender, vai para o inferno. Eu disse a ele que essas pessoas estão certas, ok? É porque, assim, né, tem que botar os pontos, aquela coisa de botar ponto, os acentos, né, para poder ficar mais, para entender direitinho, né, claro, né? Então, isso atrapalha até ele ler, compreender, né? Mas eu escrevi lá dessa forma, né? As pessoas que dizem que ateus vai para o inferno se não se arrepender, essas pessoas estão corretas. E isso é verdade. Então, olha só o que ele vai falar. O que ele devia fazer era dizer realmente, se os ateus não se arrepender, realmente o destino é o lago de fogo, né? Então, ele não concorda
com aquele comentário que eu fiz e vai falar outra coisa. Vamos lá. Se você caçar dentro da plataforma, né, eu já vi ateu que tentou desconstruir, né, aí o livro de... Aí pronto, aí começa a contar a história. Ele começa a contar a história. Em vez de dizer que é verdade realmente, se não se arrepender, vai para o inferno, para o lago de fogo. Vai para o lago de fogo, né? Inferno é uma coisa e lago de fogo é outra. Então ele começa a contar a história dele aí. A historinha. Lucas, e se arrependeu e acabou entrando, né, para o cristianismo, porque ele viu que tudo o que estava sendo colocado por Lucas estava batendo na teoria do que ele estava dizendo que era o contrário. Bom, vamos lá. Tem outro irmão aqui que diz aqui, peraí. Opa, vem cá. Aí pronto, aí falou, aí o irmão Claudio Fernandes falou e não falou nada, né? Não falou nada sobre o meu comentário que eu fiz, né? É só confirmar. Qualquer pessoa que não se arrepender dos seus pecados, seja ateus, seja lá quem for, vai, com certeza, para o lago de fogo, vai para o inferno, né? Mas eu não estou dizendo aqui, irmão, que vai... Bom, vamos deixar para outro tema, né? Vamos acompanhar aqui, olha só. Né? E, bom, vamos acompanhar aqui. É muito. E diz assim, a Bíblia diz aos verdadeiros adoradores adoração o Pai em espírito e verdade. Em templos em espírito onde você estiver. Ele falou uma coisa certa aqui. Nós somos adoradores e temos que adorar o Pai em qualquer situação, em qualquer lugar onde nós estivermos. Somos adoradores. Em qualquer... Relembrando o Claudio Fernandes, não em todos os lugares, né? Nós devemos adorar a Deus quando fala... nós devemos adorar a Deus, né? Seja em casa, no templo verdadeiro, em um local verdadeiros, tá? Não no sistema. Nós devemos adorar a Deus, né? Em todos os lugares que nós falamos, em casa, no local, ok? Mas não em todos os lugares. Eu jamais vou adorar a Deus na Umbanda ou no Espiritismo, ou seja lá assim. Nós temos que separar as coisas, ok? Deus manda sair dessas falsas religiões, né? Sair. Bom, vamos continuar aqui, tá? Tá bom? Então, Claudio Fernandes, não em todos os lugares que nós devemos adorar a Deus, né? Nós não podemos adorar a Deus no Espiritismo, na Umbanda, não. Temos que separar as coisas, né? Só estou relembrando a você, para não generalizar, né? A posição que você estiver, seja ela passando por prova ou não, você tem que adorar o Pai, porque a palavra de Deus diz que em tudo dai graça, né? Aí vem o nosso nobre irmão diz assim, para ser pastor... Olha só agora. Eu disse para ele que para ser pastor, olha só como ele não vai gostar. Ele não vai gostar muito. Olha só a reação do nosso irmão Claudio Fernandes. Olha só a reação. Não é de qualquer jeito. Tem que ter sabedoria bíblica, instruído na palavra, na Bíblia, e isso você não tem. Obrigado, meu irmão.
Eu não tenho e não quero ser religioso. Eu quero viver Cristo. Pronto. Ok, amados irmãos? Mas que loucura é essa que esse religioso, ele acabou de falar? Eu falei para ele que para ser pastor, ser um líder, seja pastor, apóstolo, profeta, líder, tem que ter conhecimento de Deus. Tem que ser instruído na palavra, em toda a palavra do Senhor. Tem que saber dos assuntos, ok? Então, ele não gostou. E ele acabou de falar uma grande loucura. Irmãos, você ter sabedoria é você ser religioso? É? Olha só a mentalidade, veja só a mentalidade desse religioso aqui. Que até da Bíblia, da palavra de Deus, ele não lembra, ele não cita, ele não segue a palavra de Deus. Então quer dizer que para pessoas ter conhecimento, sabedoria, é ser uma pessoa religiosa? Misericórdia, irmão, misericórdia. Quer dizer que você ter sabedoria, você está sendo religioso. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. As pessoas estão esquecendo dos conselhos, da sabedoria, de buscar sabedoria, buscar conhecimento. É o que Deus mais pede para o seu povo. Vocês estão entendendo? Então é assim que está agora nesse fim dos tempos. Pessoas largando de obedecer a Deus. Porque o próprio Deus, ele fala, não quero sacrifício, quero que busque mais conhecimento, busque sabedoria. Deus manda buscar sabedoria. Claro que tem pessoas que buscam sabedoria, buscam conhecimento, mas depois passam a ser muito religioso, né? Passa a ser muito religioso, muito justo, a ponto de esquecer das pessoas de fora e fica julgando tudo. Quase tudo é pecado. Como, por exemplo, a televisão é pecado, não sei o que é pecado. Então essas pessoas são muitos religiosos demais. Está falando coisa por coisa, doidice. Está entendendo? Então olha só aqui. Em vez de ele buscar conhecimento bíblico, não. Ele segue a sua própria razão. Doutrina de espiritismo, tá bom? Vamos lá. E de catolicismo. Isso é coisa de catolicismo, esses ensinamentos que ele... Você está entendendo, amado irmão? Vocês estão entendendo? Quem é que fala? Somos pecadores, nós pecamos. Isso é os padres, os padres que ensinaram aos católicos. Os espiritismos também falam. Estão parecendo que é cristão também, os espiritismos. Eu vou trazer depois para você. Ninguém quer mais, irmão, ninguém quer mais seguir a Bíblia, não. Estão se apartando da Bíblia Sagrada. E tudo isso aconteceu no Velho Testamento. Pessoas que decidiram seguir os seus próprios pensamentos. Largaram a lei de Deus, largaram os ensinamentos, os conselhos de Deus, largaram no Velho Testamento. E essas mesmas pessoas existem hoje, como o religioso Cláudio Fernandes. O próprio Deus fala para nós buscar sabedoria, conhecimento. O conhecimento, buscar a sabedoria, o conhecimento, é que vai fortalecer para que você não seja enganado por esses religiosos aqui e outros religiosos do sistema, tá bom? Vamos lá. Cristo. E a outra coisa, né? Depois desse comentário, ele tirou o título de pastor.
Porque eu falei a verdade para ele. Que para ser pastor tem que ter conhecimento bíblico. E não falar doidice, falar besteira, sem conhecimento bíblico. Como o nosso irmão Cláudio Fernandes. Então, por isso que ele tirou o título de pastor. Que ele tem que tirar mesmo, porque pastor, ele tem que ter conhecimento bíblico e obedecer, praticar o que ele prega, ok? Já o Cláudio Fernandes, ele não pratica o que Deus ensinou para nós. Já já você vai conhecer. Ele não obedece, irmão. É porque tudo agora é religioso. Você ser santo é ele chamar nós de religioso, sem saber separar as coisas. Quer generalizar as pessoas, tá bom? Vamos acompanhar aqui. Vamos lá. Nós entendemos um pouco. Eu não entendo tudo. Nós entendemos um pouco. E o pouco que nós entendemos, dá para entender que nós temos que amar ao nosso próximo, perdoar ao nosso próximo, né? Bom, isso aqui, como todos sabem aí, isso já é coisa, né, do sistema, que só fala de amor, só de amor. Devemos amar o nosso próximo, igual o Francisco Evangelista, né? Devemos amar o próximo, não julgar ninguém, não sei o que, não sei o que. Vocês estão entendendo? Os ensinamentos dos religiosos. Claro que nós devemos amar o próximo. Devemos amar o próximo e não tem maior amor de você repreender, julgar o seu irmão para o bem, né? Julgar é que você vai alertar o irmão, vai corrigir o erro do irmão, com boa essência e com amor. Vamos acompanhar, irmão. Entendeu? Fazer pelo nosso próximo. Coisas que muitos religiosos não fazem. Não fazem, porque os religiosos de hoje, eles simplesmente só quer condenar as pessoas. Ele simplesmente só quer amarretar as pessoas. Pronto, aqui, irmãos, quando ele está falando de religioso. E eu estou sendo para ele religioso, ok? Eu estou sendo religioso para ele. Porque esse vídeo aqui é feito para mim, ok? Então ele não sabe separar as coisas. Ele quer generalizar, né? Porque tudo que eu prego, tudo que eu falo é segundo as Escrituras. Eu julgo é segundo a palavra de Deus. Mas, para eles, eu sou religioso. Você está entendendo? Vamos lá. Já dei conselho para ele, de boa, para o bem, de boa, mas eu sempre fui recusado, né? Ele sempre me recusou, mesmo eu dando conselho bom para ele, para realmente ele sair das polêmicas, mas eu nunca fui correspondido, sempre fui rejeitado, né? Por esse religioso aqui, nosso irmão Cláudio, né? Então, eu tenho que repreender, né, com brandura, com autoridade, que eu levo a palavra de Deus a sério, não na brincadeira, né? Então, tem que responder porque eu sei com quem eu estou tratando. Com casas rebelde que não obedecem à palavra de Deus, em buscar sabedoria, em buscar conhecimento. A preguiça é muito grande de buscar conhecimento. Então acha mais fácil estar falando o que ouve de tal pregador, como ele está aí ouvindo, ele está agora ouvindo pregações de hereges, o Paulo Júnior, o Nicodemos, mas buscar a Bíblia tá difícil para o Cláudio Fernandes, né? Vamos lá. As pessoas e jogar essas pessoas no inferno, não é isso? Só que nós temos
E tempos atrás, né, eu acompanhei essa live da Simone Soares, né? Simone Soares, todos conhecem aí. E Simone Soares fez uma live com Claudio Fernandes e o canal do Espírito Santo. E o Claudio Fernandes, ele falou que ninguém pode julgar ninguém, mas a Simone Soares, ela repreendeu e exortou, né, o Claudio Fernandes, né, ao vivo, né? Falou ali a verdade para ele, né? Explicou sobre a Bíblia Sagrada para o Claudio Fernandes. Que história é essa que ninguém pode julgar ninguém, Claudio Fernandes? Então o Claudio Fernandes, ele segue as religiões, o catolicismo que ninguém pode julgar ninguém, o espiritismo, que ninguém pode julgar ninguém, não sei o quê. Tá certo? Então já já você vai ver, né? Ele veio do berço de espiritismo, né? Então já já você vai acompanhar ele. Então as doutrinas dele é da cabeça, das suas razões. Ele não segue a palavra de Deus, não, ok? Vamos acompanhar. Pequeno problema, porque todo aquele que julga e joga as pessoas por inferno, elas não são Deus. Elas têm falhas, elas têm pecado. Nós temos que falar... Olha, viu só? Olha só. Olha só. Ele está dizendo, aquelas pessoas que julgam, elas têm falhas. Irmão, que loucura é essa, amado irmão? Que loucura é essa? O que é que ele está fazendo com o nosso Jesus, com os apóstolos, que julgaram as pessoas? Quer dizer, Claudio Fernandes, que os apóstolos, eles tinham falhas quando ele... Irmão, é triste. É muito triste. Então ele está dizendo que essas pessoas que julgam têm falha, é pecador. Meu irmão, que bagaçada é essa que nós estamos ouvindo desse religioso, nosso irmão Claudio Fernandes? Vocês estão dando para perceber que ele não segue nada da Bíblia do Senhor Jesus. Ele fala ao contrário ao próprio Deus, ao próprio Jesus, a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Verdade, sim. Nós temos que mostrar biblicamente que aquele pecado ali é pecado. Sim. Que aquilo está errado. Sim. Mas não é por isso que eu vou deixar de amar aquela pessoa. Eu não posso andar 24 horas com ela para baixo e para cima. Mas eu vou falar para ela, sim, que aquilo ali é pecado. Que aquilo ali é errado. Que aquilo ali vai contra as atitudes de Deus. Aquilo que Deus colocou para nós seguirmos. Aí, a gente que se torna religioso, tudo que nós estamos vendo é pecado. Não pode... Você viu, né, lá no começo, lá, que eu falei para ele que essas pessoas que diz que se os ateus não se converterem, não se arrependerem, eles vão para o inferno, né? vai para o lago de fogo. Então você veja que esse Claudio Fernandes está me chamando de religioso, para você ver, né? Então nós julgamos segundo a palavra de Deus. Nós julgamos segundo a palavra de Deus. Quem não deixar o seu pecado, a sua arrogância, claro sim, se morrer sem se arrepender, vai realmente para o lago de fogo, para o inferno, vai para o inferno, ok? Então é triste, mas essas pessoas que não seguem a Bíblia Sagrada, é triste. Eu não tenho nada o que aprender de nenhuma pessoa que não concorda com a Bíblia. Eu não tenho nada o que aprender com essas pessoas. Pelo contrário, eu tenho que repreender e exortar e ensinar essas pessoas o que a Bíblia diz. E ponto final, né? Vamos lá. Pode fazer isso que é pecado, não pode fazer aquilo que é pecado. Espera aí, quem construiu esse mansidão aqui todo foi Deus. Foi Deus. Se você não puder se divertir, se você não puder fazer nada,
dentro daquilo ali que Deus fez com sabedoria, que é a palavra. Bom, como você acabou de ver, ele não gosta muito de pessoas que dizem, não, ó, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Ele não gosta muito dessas pessoas assim. Diz que é religioso, né? Claro que tem pessoas que diz que é pecado uma coisa que não é pecado. Então essas pessoas são religiosos, né? É religioso. Quando uma pessoa diz que televisão é pecado, essa pessoa é religiosa, está sendo religiosa. Muito santo, muito religioso, né? Então tem pessoas que chamam coisas que é pecado sem ser pecado. Então essas pessoas são religiosas. Mas o nosso irmão Cláudio Fernandes não sabe separar as coisas. Quer chamar todo mundo de religioso, né? Então vamos lá. Então a Bíblia Sagrada é que envergonha eles. A verdade é que sempre vence, né? Vamos lá. A palavra de Deus diz isso através do apóstolo Paulo, né? Que todas as coisas, né, me convêm. Tudo eu posso, mas nem todas as coisas me convêm. Eu tenho de saber a separação de tudo. Eu tenho de saber que aquilo ali está errado e eu não posso me envolver com aquilo ali. Eu não posso. Mas só que você, Cláudio Fernandes, você não sabe separar as coisas. Você não sabe discernir o que é errado e o que é certo. Já já os irmãos vão conhecer essa verdade aqui que eu vou mostrar para você. Ele não sabe separar as coisas, né? Então ele está achando errado. Ele está achando errado aquela pergunta, mensagem que eu comentei, meu comentário. Ele está achando meu comentário errado. Que eu falei com aquelas pessoas que falam que se o ateu não se converter, ele vai para o inferno. Ele vai para o lago de fogo, claro que sim, se não se arrepender. Isso é que é bonito, falar a verdade dessa forma. É simplesmente concordar. Não é somente os ateus. Quem não se arrepender dos seus pecados vai sim para o inferno. E depois serão jogados no lago de fogo, né? Então é isso. Simplesmente confirmar a verdade da Bíblia Sagrada, né? Vamos lá. Posso me envolver com adultério, com mentira. Eu não posso me envolver com drogas. Eu não posso me envolver com nada disso. Coisas. E aqui, né? E aqui tá aqui, né? Aí tá seguindo, tá dando ibope para o Raimundo, da qual ele chama de religioso, né? De religioso. Então esses religiosos que ele fala é sobre a respeito. Mauro Coupe Souza, Francisco Evangelista, Raimundo, mas tá lá. Mas ele tá lá. Vocês estão entendendo? Mas está lá, dando todo o ibope para o Raimundo. Irmão. É religioso falando de religioso. É religioso falando de religioso. Mas aqueles que seguem somente a Bíblia que está escrito, esses sim são verdadeiros cristãos que praticam o que está escrito. Pratica. Ok? Vamos lá. Mas esses aqui não praticam o que está escrito, não. Vou mostrar para você já já, tá? Vamos lá. Que hoje, dentro do Evangelho, a gente enxerga de montão. Adultério, mentira, roubo, né? Eu já falei isso no outro vídeo. O povo que se diz muito religioso são os povos que mais peca. Que mais peca. Bom, olha só. Então ele está dizendo que o povo que se diz muito religioso é o que mais pecam, né? Isso é verdade. Quando alguém quer ser muito, né, religioso, quer ser muito religioso a ponto de chamar de pecado aquilo que não é pecado, ok? Como a televisão, né? Agora, você falar que é santo, pregar sobre a santidade para se santificar, veja bem, para esse religioso aqui,
você está sendo muito religioso. Essas pessoas que falam de santidade para esse religioso, você está errado. Você é uma pessoa que erra. Você é uma pessoa que peca todos os dias para esse religioso. Para esse religioso aqui. Vocês estão entendendo, meu irmão? Nós não podemos botar a nossa fé em acepção de pessoas. Se tem pastor que fica pregando de santidade, sempre, a todo tempo, falando de santidade, e ele mesmo escandaliza o evangelho, você não pode botar a sua fé nesse pastor. Se esse pastor confessa tanto santidade e não pratica o que prega, você não pode seguir esse pastor. Abandonar a Bíblia Sagrada, abandonar a Deus e seguir suas próprias mentes, você não pode fazer isso. Você tem que separar as coisas. Você tem que sempre obedecer à palavra de Deus. Seja santo, porque meu Pai é santo. Temos outro texto também, Jesus falando, seja santo, porque eu sou santo, né? Perdão. Jesus, ele fala, seja perfeito, porque o meu Pai é perfeito. E tem outra palavra na Bíblia, Jesus falando, seja santo, porque eu sou santo. Então, você tem que obedecer à palavra de Jesus Cristo e não dessas pessoas religiosas aqui, ok? Então, ser santo, como todos sabem, é ser separado do mundo, é ser separado do pecado, é ser separado dos erros, do pecado, é ser separado. Não ficar no pecado, não ficar no erro. Ser santo é ser separado do pecado, do erro, ok? Separado do mundo, das coisas mundanas que não trazem edificação para a sua vida. Isso é ser santo. Então, você e nós temos que fazer a nossa parte em ser santo e perfeito até o fim. Ser perfeito é todos os dias você fugir do erro, fugir do pecado, para não cometer erros, vigiar a todo tempo. Ok, meu irmão? Vamos acompanhar. É triste essas pessoas religiosas que não querem mais seguir os conselhos de Deus, os mandamentos do Senhor, tá bom? Por isso que eu falei do ateu. Que você, amigo, você falou para mim que eu dei margem, né? Coloquei, dei honra. Não, eu fui muito bem eficaz. Bom, aqui. Claro, Cláudio Fernandes, você deu margem. Você estava dando honra para o ateu. Jason Ferreira. Então não venha com as suas histórias, com a sua historinha. Não, você deu honra para o ateu. Logo o ateu Jason Ferreira, que defama terrivelmente a Bíblia que você carrega, Cláudio Fernandes. Esculhamba o Deus, Cláudio Fernandes, que você segue. Aonde é que você está com a cabeça para você botar um ateu no seu canal e elogiar o ateu? Ah, o ateu está falando a verdade. O ateu Jason Ferreira está falando a verdade. Como é que você pode botar o ateu no seu canal e dando esse ibope, dando essa honra para os ateus? Eu não estou errado, não, estou falando a verdade. É tanto que você botou na capa aquela honra toda para o ateu Jason Ferreira. Até na capa você botou aquela glória, dando honra aos ateus. Pelo amor de Deus, Cláudio Fernandes. E é tanto que eu não vi mais lá. Eu fui lá procurar a capa que você fez do ateu, não está mais lá. Não está mais lá. O que foi que houve? Mas você sim, você está dando honra, Cláudio Fernandes, a homens que defamam o povo de todos os povos de Deus. Você está dando honra
ao ateu Jesus Ferrer. Jesus Ferrer que detona, esculhamba, defama o nosso Deus, a Bíblia Sagrada e nossos irmãos. Você dando honra a esse tipo de pessoas, de ateus militantes. Então, você é uma vergonha para Deus, porque você está dando honra a escarnecedores no seu canal. Bonito seria você falar do ateu, repreendendo, mostrando a verdade para o ateu. Isso é que é bonito. Mas dando honra para ateu, você deve estar de brincadeira com o povo de Deus, né? Você deve estar de brincadeira para com Deus. Deus está indignado, irado com esses escarnecedores. A Bíblia diz que Deus ele julga todos os dias. Deus faz justiça, juízo com essa nação. Deus está irado com esses escarnecedores que debocham do seu nome, defama o nome de Deus e o povo de Deus, e você botar esse ateu no seu canal para dar honra? Pelo amor de Deus, né? Irmão Cláudio Fernandes. Então nós ficamos indignados, irmãos, com pessoas falsas, Judas Iscariotes, ok? Vamos lá. Naquilo que eu falei. E você sempre. Hoje o ateu ele bate no evangélico porque o evangélico está mostrando tudo o contrário para eles. Tudo o contrário. Porque nós que somos evangélicos temos que seguir as normas e viver aquilo. Então, como você vê, olha só, veja bem e olha só. Veja bem e olha só. Aí ele falou que os ateus ele batem nos evangélicos. Os ateus batem nos evangélicos. Tá vendo? Tá vendo a honra que esse religioso, nosso irmão Cláudio Fernandes, está dando para o ateu? Aonde é que você está com a cabeça, Cláudio Fernandes? Aonde é que você está com a cabeça? O ateu ele bate em todos os evangélicos, principalmente em você. O ateu Jesus Ferrer, ele bate até em você. Esculhamba as suas pregações, esculhamba a Bíblia que você carrega, esculhamba e xinga o Deus que você serve, Cláudio Fernandes. Cláudio Fernandes. Você não é evangélico? Pois é. Esse ateu Jesus Ferrer, que você elogia no seu canal, ele bate em você também. Você não tem vergonha, não, de botar esse ateu que defama o que você prega, que você tem pregações no seu canal? Por isso, Cláudio Fernandes, que nós temos que buscar sabedoria. Você se irritou, você não gostou quando eu falei que o verdadeiro pastor, ele tem conhecimento, sabedoria, e você não gostou. Então, é exatamente aí, aonde você não tem o raciocínio de sabedoria, não tem o raciocínio de sabedoria e nem inteligência. Olha o que você está fazendo. Os ateus batem nos evangélicos, o ateu bate em você. Xinga o seu Deus. Esculhamba com a sua Bíblia, E você botar os homens desse, ateu, no seu canal. O ateu fala a verdade, cococó. Sangue de Cristo tem poder, tá? Nós devemos amar a todos. Amar a todos, os ateus, mas não ficar calado diante das heresias. Irmão, eu estou falando de ateus militantes. Esses ateus militantes, o Fábio, o ateu Fábio, Jesus Ferrer, esses ateus militantes que foram
um de nós, mas eles nunca foram um de nós, ok? Eu estou falando dos anticristos, que são os ateus, da qual o religioso Cláudio Fernandes bota esses anticristos no seu canal. Isso é uma vergonha, irmão. Isso é uma vergonha. Os anticristos não crêem que Deus existe. Os anticristos não crêem que Jesus existiu. Não crêem em nada da Bíblia. E este religioso botar um anticristo no seu canal é triste, irmão. Então nós ficamos indignados, né? A Bíblia diz que aqueles que guardam a lei, que é os mandamentos do Senhor, fica indignado com eles. E outros aí com os hereges, né? Então temos que ficar indignado e irado com boa essência, tá? Vamos lá. Vocês querem falar mal do ateu, vocês querem falar mal dos espíritas, vocês querem falar mal do umbandista, vocês querem falar mal... Peraí. Pois é, Cláudio Fernandes. Então vamos lá. Aí você quer falar mal dos pastores que falam de Deus, né? Aí você quer falar mal é repreender, falar mal é falar os mal que eles estão praticando, ok? Não é que o Cláudio Fernandes ele fala mal, não. Eu estou falando que ele falar dos mal que os pastores praticam. Aí você quer ficar falando dos mal que eles praticam, dos pastores que pregam a palavra de Deus. Você quer falar mal do Francisco Evangelista que prega a palavra de Deus. É falar dos mal, tá? Falar dos mal que o Francisco Evangelista pratica, tá, irmão? O Cláudio Fernandes, o nosso irmão Cláudio Fernandes não fala mal, né? Não, tá? Falando que fala dos mal que os outros praticam, que ele está correto. Falar do mal que esses pastores praticam, ele está correto em repreender. Mas eu estou dirigindo para ele a mesma pergunta que ele está fazendo aí. Ah, você quer falar mal dos ateus? E aonde é, Cláudio Fernandes, que eu estou falando mal dos ateus? Aonde é que eu estou falando mal dos ateus? Aonde é que está a sua sabedoria, inteligência? Aonde é que está, pelo amor de Deus? Aí você quer me acusar que eu estou falando mal dos ateus. Como a Rosa de Saron, Mauro Coupe Souza, Raimundo, que fez vídeos, que está aqui no meu canal, dizendo que eu falo mal dos ateus. Esses religiosos fanáticos, né? Porque prova nenhuma, esses canais das trevas vai mostrar que eu falo mal das pessoas. Prova nenhuma de vídeo eles vão mostrar que eu falo mal das pessoas. Bando de escarnecedores, pessoas mal, que gostam de levantar calúnia contra as pessoas. Está entendendo, amado irmão? É triste, amado irmão. Eu quero falar para os irmãos, Jesus ele ficou tão indignado e irado com aqueles fariseus religiosos. Era Jesus ensinando, irmão. Jesus ensinando a eles a verdade e os fariseus pervertendo a verdade de Jesus. Jesus se indignou, amado irmão, e disse, vós sois filhos do diabo. Tá certo? Então eu aqui estou plenamente indignado com esses tipos de religiosos, indignado. Porque raiva pertence ao diabo, ok? Então temos que ter sabedoria, ser tardo no falar, ser tardo no se irar, ser tardo em se indignar, para não pecar. Tem pessoas que têm raiva, tem pessoas que se iram e acaba pecando. Como o Mauro Coupe Souza, o Raimundo, que anda caluniando, né, os canais aí. Anda caluniando, né, levantando calúnia contra o Evandro Ferreira,
Vocês estão entendendo o que é um tipo de pessoas que fica irado, indignado e acaba pecando? Tá certo? Então é isso aí, vamos lá. Tá bom? A palavra de Deus vai nos relatar que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher a quem eles querem seguir. Verdade. Mas eu vou um pouquinho mais além. Eu falo que depois que você segue a Cristo... Aí como você vê, né, meus irmãos? Aí como você vê, né? Ele não repreende o banda, espiritismo, os ateus, não, ele não repreende. Mas quer sempre repreender os que pregam de Deus, os que falam de Deus. Aí ele quer sempre atacar, né? Quer refutar os que pregam de Deus. Você está vendo, irmão, a hipocrisia, a hipocrisia? Ele fala da religião, enquanto ele é religioso, segue a religião também. Ele não segue a Bíblia Sagrada. Já já você vai conhecer essa verdade aqui. Está entendendo? Para você ver, Deus manda buscar sabedoria, mas ele está falando e falou que aqueles que têm sabedoria, conhecimento, é religioso. O pastor que tem sabedoria é religioso. Irmão, onde o nosso irmão Cláudio Fernandes está com a cabeça? Ele está se deixando se levar pela sua mente carnal, pelas outras pessoas religiosas, pregações de pessoas religiosas. Vamos lá. O seu livre-arbítrio, ele acaba porque você só tem que ter ouvidos a Deus. O seu comando tem de vir de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus. Ser obediente a Deus. Então o seu livre-arbítrio... Pois é. Então é bonito, irmão, tá? Então é bonito o que ele fala, ser obediente a Deus, enquanto ele não é obediente a Deus. Ele não é obediente a Deus. Já já você vai ver as provas. Como eu já estou mostrando nesse vídeo aqui, as provas, né? Ele não é obediente a Deus. Vamos, acompanha esse vídeo aí, porque vem coisas aí, irmão, que é triste, de ficar indignado. O arbítrio ele acaba. Mas enquanto está no mundo, está lá fora, a pessoa vai fazer o que ela quiser. Ela vai fazer o que ela quiser. E nem porque ela está fazendo o que ela quiser, o que ela quer da vida dela, que eu sou obrigado a marretar todo mundo. Muito pelo contrário. Eu tenho que orar Olha só. por essas pessoas. Pois é, Cláudio Fernandes. Por que você não ora? Por que você não ora por Francisco Evangelista? Por que você só não ora para esses pastores do sistema? Em vez de você ficar atacando, repreendendo, refutando o sistema, por que você não ora? Por que você não fica só orando por essas pessoas? Mas você está julgando o Francisco Evangelista, você está julgando os pastores do sistema. Julgar é corrigir o erro, dizer que está errado. Isso é julgar. Como é que vocês podem, às vezes, dizer que vocês não estão julgando? Claro que vocês estão julgando. Quando você diz que está errado tal pastora, está errado o Francisco Evangelista, vocês estão julgando para o bem deles. Eu nunca vi tanta hipocrisia, às vezes, de pastores. Eu não estou aqui julgando. Eu não estou aqui julgando. Claro que você está julgando o erro de cada pessoa que você bota em seu canal. Tá bom? Vamos lá. Eu tenho na oportunidade que eu estiver, sem agredir a essas pessoas, eu tenho que falar que Deus a ama. Bom, Cláudio Fernandes,
falar que Deus a ama, né? Tem muitos religiosos aí na rua. Eles pegam o envelope, Deus te ama, Jesus te ama, né? Dá o envelope, Jesus te ama, só e pronto. E que evangelho é esse? Que pregação é essa? Ninguém prega mais não.